Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, vamos para a nossa segunda parte de infrações. Nesse momento do nosso estudo, nós iremos bater artigo por artigo das infrações, né? A primeira parte nós estudamos do artigo 161 até o artigo 181. Agora, nós vamos pegar aqui engatar uma quinta aqui do artigo 182 até 219, 1 a 1, né? Então vem comigo, artigo 182 é um artigo longo, né? Ele trata parar o veículo, né? Parar o veículo, né? O 181 nós terminamos na aula anterior. O 181 tratava de quê? Estacionar o veículo. Aqui é o seguinte, é parar o veículo, né? Então você para o veículo para o embarque, o desembarque de pessoas ou para carga ou cargas, embarque de pessoas, né? Ou de mercadorias também. Então vem comigo, parar o veículo, vem comigo, ó. Nas esquinas, nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo da linha, do alinhamento da linha transversal. Não pode, né? Então como assim, professor? Na esquina, né? Então você tem aqui, ó, né? A esquina aqui, ó. Então você não pode parar o veículo, né? Então daqui até aqui, ó, são 5 metros, né? Ó. Então você não pode parar o veículo aqui nos 5 metros, né? Não é permitido parar o veículo. Agora, é claro, se você tiver uma placa aí que seja proibida a parada, aí você está autorizado, né? Infração média, né? E multa. 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro, né? Então aqui nós temos aqui a calçada, né? Então a distância aqui, ó, de 50 centímetros a 1 metro, né? Então 50 centímetros, né? Aqui 50 centímetros, ou vamos colocar certinho aqui, né? Para o aluno ter uma referência, né? Aqui, ó, daqui a aqui tem 50 centímetros, o outro tem 50, ou seja, aqui tem 1 metro. É isso aí, né? Ok, ótimo, né? Leve e multa. Afastado da guia da calçada, meio fio, mais de 1 metro, né? Então aqui, seguindo aqui pela ordem, né? Então aqui, ó, você parou mais de 1 metro, né? Para cá. Então você vai levar uma infração média, né? Você sai da leve e leva uma multa aí sobre parar o veículo, né? Então você quer parar o veículo, o outro é estacionar, né? Ok, vamos lá. 182 ainda, parar o veículo em desacordo com as posições estabelecidas nesse código. Professor, não entendi, de acordo com as posições, né? Nós vimos, né, que a motocicleta, no caso assim, né, quando não tem local sinalizado aqui, por exemplo, né, ele deve parar o quê? Perpendicular à moto dele, né? Olha aí, a moto dele tem que ser parada perpendicular. Se ele não fizer isso, por exemplo, leva uma infração leve e leva uma penalidade de multa. Parar o veículo na pista de rolamento das estradas, olha aí, das estradas e das rodovias, das vias de trânsito rápido e nas demais vias dotadas de acostamento. Ou seja, se tem acostamento, você tem que parar no acostamento, é claro, né? Então, na pista de rolamento, né? Então, você tem a pista de rolamento, tá aqui, né? Então, se aqui é uma estrada ou uma rodovia, não pode parar na pista de rolamento, né? E nem nas vias de trânsito rápido. Ou seja, aqui está te autorizando a fazer a parada na onde? Nas vias coletoras, nas vias arteriais e nas vias locais, né? Pronto, né? Se tiver acostamento, você vai parar onde? No acostamento, né? Bingo, né? Parar o veículo no passeio, calçada, né? Ou sobre a faixa destinados a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista, de rolamento e marcas de canalização. Infração leve, penalidade, multa. Ok. Parar o veículo na área de cruzamento das vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, né? Isso aqui acontece muito no que? Quando você tem o sinaleiro, né? Cruzamento, fecha o sinaleiro, você não consegue andar, você parou o veículo ali, você vai levar uma infração média aí de multa, né? Nos viadutos, pontes e túneis, média, multa, você leva uma multa, né? Tem 2 multas aqui, né? Vem comigo. 182 ainda, parar o veículo, né? Na contramão de direção. Não pode parar na contramão. Claro que não pode, né? E se tiver qualquer colisão, você vai responder pelos 2 danos ainda, né? Então, média, infração média aí, penalidade, multa, né? Parar o veículo em local e horário proibidos especificamente pela sinalização. Placa de proibido parar.
Tá? Então você tem aí placa de proibido parar, né? Então você não pode parar. Então tem a placa lá que vai determinar, por exemplo, é proibido parar em determinado horário. Se você parar, você vai cair nessa infração média e multa, né? Vem comigo ainda, 183, né? Parar o veículo na faixa de pedestres, ó, na mudança de sinal luminoso. Então na mudança de sinal luminoso, está mudando, você foi lá e parou o seu veículo na faixa de pedestres, né? Às vezes o cara não calcula muito, então ele vai cair numa infração média e na penalidade multa. Isso aqui acontece, aconteceu comigo, com certeza já deve ter caído. Além da vergonha, né, que você vai passar, né? Ali você está passando uma imagem de mal educado, né? Você vai correr risco aí de uma infração média, né? Vamos lá, 184, vem comigo. Transitar o veículo. Ó, transitar o veículo na faixa ou pista da direita. Opa, vamos fazer o esquema aqui. Faixa ou pista da direita, né? Da direita aqui. Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Ok, né? Lado direito, ok. Regulamentada como a circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para o acesso de móveis, lindeiros ou conversões à direita, né? Ou seja, quando você tem uma faixa aqui que é chamada de faixa exclusiva, né? Aí, ó, faixa exclusiva. Professor, aqui é para ônibus? Não, para ônibus nós temos o outro artigo que é, a gente vai falar o outro inciso aí, que é o inciso 3º, né? Por exemplo, aqui pode ser para caminhões, né? Então tá aqui. Agora, exceto para você for virar o quê? À direita. Para você virar à direita, você vai ter que adentrar na faixa da direita para você fazer a conversão à direita, né? Infração leve e penalidade multa. 2. Na faixa ou pista da esquerda, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, né? Ou seja, se tem exclusividade da esquerda, tem da direita também. Eu já vi isso, inclusive em São Paulo, nós temos aí a parada de ônibus do lado esquerdo, né? Você leva uma infração grave e uma multa. Então, direito, leve, esquerdo, grave. Gravem isso, né? O terceiro, esse sim, é o mais comum, principalmente aí no perímetro urbano, né? Na faixa ou via de trânsito exclusivo regulamentada com a circulação destinados aos veículos de transporte público coletivo de passageiros. Olha aí. Então você não pode. Agora, salvo no caso de força maior e com autorização do poder público competente. Então existe aí uma situação. Você andou na faixa exclusiva de transporte coletivo passageiro, infração gravíssima, multa, apreensão de veículo. Sabemos que essa penalidade aqui não existe mais. E em medida administrativa você tem aí remoção do veículo que parar. Ok, né? Vamos continuar. Artigo 185, mais uma, né? Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. Ou seja, aqui ele não está imobilizado, aqui não está estacionado, aqui não está parado, está em movimento. Quando você está com o veículo em movimento, nós sabemos que nós temos algumas atitudes, algumas condutas a seguir, né? Vem comigo. Conservá-lo, na onde? Na faixa que é ele destinado pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. Como assim, professor? Você está em movimento, por exemplo, e você tem lá a faixa destinada para caminhões, né? Para a esquerda, para a direita, né? Está lá. Mas se você transitar naquela faixa, se você estiver lá em situação de emergência, você pode. Então isso aqui não pode, né? Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte, né? Então se eu tenho um caminhão do lado da direita, né? Ó, deixar de conservá-lo, na direita. Ou seja, você sai da direita e vai para a esquerda. Só que você é um veículo lento e de maior porte, ou seja, você não pode transitar lá. Deixar de conservá-lo, ficar na faixa, né? Ficar na faixa. Então, infração média e penalidade multa, né? Vem comigo. Mais um artigo aqui, 186, né? Transitar pela contramão em direção. Opa! Ó, transitar na contramão. Professor, qual que é uma... Quando que é permitido transitar na contramão? Como é permitido quando vai fazer uma ultrapassagem, né? Uma ultrapassagem, como nós temos dois sentidos, né? Vamos lá, comigo, ó. Vias com duplo sentido de circulação, ó, transitar na contramão em direção
em vias de duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitado a preferência do veículo que transitar no sentido contrário. Então, quem vem em sentido contrário vai ter o quê? Sempre preferência, né? Ele vai ter preferência, vai ter que esperar ele passar para você fazer a sua manobra. Então, não pode andar pela contramão, exceto para ultrapassar outro veículo. Caso você fique mais tempo que o necessário da ultrapassagem, infração grave, penalidade multa. 2. Vias com sinalização de regulamentação em sentido único de circulação. Então vamos lá, transitar pela contramão em direção de vias de sinalização de regulamentação em sentido único. Tem o quê? A pista só tem um sentido único. Eu vou aproveitar ali, é só um pedacinho que eu vou andar na contramão. Não pode. Aí na contramão, quando é sentido único, você tem uma infração gravíssima e penalidade de multa, né? Ok. Artigo 187, vem comigo. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Para todos os tipos de veículo, média e multa, né? Então aí para vocês transitarem em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade. Então, a autoridade de trânsito, sob a circunscrição, claro, de acordo com algumas situações, pode estar proibindo o trânsito de veículos em determinado horário. Se fizer, infração média, né? 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Prof, como é que é isso, né? Aqueles dois caras que ficam pareados, né? Ali, um do lado do outro, né? Ó, bonitinho, né? Cara, isso não pode acontecer porque você trava todo o sistema de fluxo de trânsito, né? Com isso, você vai levar uma infração média e uma penalidade multa, né? Ok. 189, vem comigo aqui, né? Deixar de dar passagem, olha aí, deixar de dar passagem, né? Você sabe a obrigação de dar passagem, está lá no artigo 129, salvo engano aí, inciso 7º, né? Deixar de dar passagens aos veículos precedidos de batedores, ó. Então, batedores, você tem que dar passagem, por quê? Porque eles têm prioridade. Batedores, socorro de incêndio, bombeiro, né? Salvamento, qualquer tipo, polícia, qualquer tipo, operação e fiscalização de trânsito, qualquer tipo, ambulâncias, né? Ambulâncias, quando em serviço de urgência, todos esses serviços, né? Devidamente identificados por dispositivos regulamentados em alarme sonoro e iluminação vermelhas intermitentes, né? Se você deixar de dar passagem, você sabe que eles têm aí essa prioridade de passagem, você vai levar o quê? Uma multa gravíssima aí, uma infração gravíssima vai cometer e vai ter uma penalidade de multa. 190, né? Olha aí, 190 até veio até o número, 190 SAMU, né? Urgência, né? Polícia, né? Olha aí. Seguir veículo em serviço de urgência, ó. Seguir veículo em serviço de urgência. Então, um veículo está lá em serviço de urgência, devidamente caracterizado, com a luz intermitente, tá certo? Com a sineta, você está seguindo, você está pegando carona. Você pode ou não pode, olha aí. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro, iluminação vermelha intermitente grave e penalidade de multa, né? Então você não pode seguir o veículo aí de urgência. Vem comigo aqui, ó, multa 10 vezes, né? Olha aí, já falei lá naquelas multas especiais, né? Artigo 191. Forçar a passagem, né? Então você está lá numa pista mão dupla, né? Duplo sentido, você vai eu vou embicar o carro que o cara lá vai diminuir. Isso aí é o quê? Forçar a passagem, ó. Forçar a passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos, ok? Estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar a operação de ultrapassagem. Infração gravíssima, isso foi alterado em 2014, multa 10x e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único, aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência do período até 12 meses da infração anterior. Então tá aí pra galera, forçar a passagem 10x, isso aqui é importante, ok? 192, vem comigo aqui. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal, né? Entre o seu veículo e os demais veículos. Olha, então tá seu veículo aqui, né? Tá o seu veículo aqui, você tem que guardar aí distância lateral e frontal, né? Bacana. Só que o código não traz aqui qual que é a distância mínima, né? Olha aí.
ok? Bem em relação ao bordo da pista, né? Bem em relação também aqui ao bordo da pista, né? Ok. Considerando-se no momento da velocidade, então depende da velocidade, depende das condições climáticas, do local de circulação e do veículo, né? Infração grave e penalidade multa. Então isso aqui é uma conduta aí que deve ser analisado, né? Então essa é uma conduta a ser analisada, aí guardar a distância lateral e frontal, né? Normalmente, quando o cara está lá, ó, encostado lá na traseira do outro veículo, ele está colocando em risco, isso não pode, né? Vamos lá, 193. Transitar com o veículo em calçadas e passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, né? Canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins, infração gravíssima, multa 3x, ou seja, passarelas, passeios, calçadas é destinado ao pedestre e o legislador aqui puniu com um certo rigor, ó, multa 3x gravíssima, né? 194, transitar em marcha ré. Não pode dirigir de ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Então você não pode transitar de marcha ré. Infração grave, penalidade, multa, né? Vem comigo, 195, né? Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou dos seus agentes. Infração grave e penalidade, multa. Então o agente de trânsito disse para você reduzir. Você não reduziu, você já está o quê? Infringindo uma norma de trânsito. Você vai incorrer o quê? Infração. Você vai levar uma multa, né? Olha aí que coisa legal. Qual que é a multa, gente? A multa, infração grave, penalidade, multa. 196. Deixar de indicar com antecedência mediante gesto regulamentar, ok? De braço ou luz indicadoras, né? De direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra, de parar o veículo, a mudança de direção e de faixa de circulação, ou seja, é usar devidamente a sinalização. Infração grave e penalidade, multa, né? Penalidade, multa, ok, vem comigo aqui, 197, né? Deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita dentro da respectiva mão de direção quando for a manobra para usar um desses lados, né? Ah, professor, olha só, deixar de deslocar, então você tem que deslocar com antecedência o veículo da faixa mais à esquerda ou mais à direita, né? Então vamos supor, aqui tem uma curva, né? Uma curva aqui, então aqui tem uma faixa, aqui tem outra faixa, né? O seu veículo está aqui, né? Aqui está seu veículo. Então o que ele fala? Você tem que deixar de deslocar. Então você tem que deslocar primeiro para essa faixa aqui e dessa faixa fazer isso aqui. Virar, né? Não isso, né? Daqui você não pode cortar assim. Você tem que ir já com antecedência, né? Dentro da respectiva mão de direção quando for manobrar um desses lados. Isso que quer dizer o artigo 197. Artigo 198. Deixar de dar passagem à esquerda quando solicitado. Professor, por quê? Porque o cara da direita sempre tem o quê? A preferência. Infração média, penalidade, multa. 199. Ultrapassar pela direita. Né? Então, ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal que vai entrar à esquerda. Aí tudo bem. Então, isso aqui a gente até explicou lá na aula, né? Lá no artigo 29. De ultrapassar pela direita, né? Então, ultrapassar pela direita. Então, a regra de ultrapassagem é sempre ultrapassar pela esquerda. Agora, você pode ultrapassar pela direita quando ele sinalizar que ele vai virar à esquerda. Ele virando à esquerda, né? Então, você pode ultrapassar o cara pela direita. É um caso aqui, média e multa, né? 200, vem comigo aqui. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo. Aí, pela direita, né? Ó, transporte coletivo. Ou escolares. Parado para o embarque ou desembarque de passageiros. Salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre, né? Às vezes, né? Por exemplo, lá em São Paulo, que eu falei para vocês há minutos atrás, lá em São Paulo, eu já vi várias vezes que a parada de ônibus é pela esquerda. Se a parada na esquerda, porque tem refúgio para ele sair à esquerda, né? Então você vai para
à direita. Isso pode, quando tem um refúgio, um local apropriado. 201. Olha aqui, que interessante. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao ultrapassar uma bicicleta, né? Então, quando você for ultrapassar uma bicicleta, você vai ter que manter distância dele, né? 1,5 metros, olha aí, né? 1,5 infração média e penalidade multa, né? Ótimo, né? 202, vem comigo. Ultrapassar outro veículo. Agora aqui manobra de ultrapassagem, né? Pelo acostamento, não pode. Acostamento é lugar para imobilização temporária. Ali não é parada nem estacionamento, muito menos local de ultrapassagem. Em interseções e passagem de nível. Interseções, cruzamento, não pode. Interseção de nível, onde vai passar, por exemplo, um trem, não pode. Então é o seguinte, gravíssima, multa 5 vezes, você leva um 5x aqui nessa multa de ultrapassar pelo acostamento, né? Ô, professor, né? Isso aí, eu já vi muito isso, cara, né? Tá tendo engarrafamento na rodovia, já peguei isso, cara, quilométrico, aí vem um sujeito bonito, biito, no acostamento cruzando todo mundo, cara, né? Olha aí, o cara tá cometendo infração de trânsito, claro, né? Agora, aí, claro, também uma grande falta de educação, né? Vamos lá, outra, né? Ultrapassagem ainda. Ultrapassar pela contramão outro veículo, tá? Vem comigo. Claro, sentido oposto, 2 sentidos, né? Você tem que passar pela contramão, a gente já falou isso, tranquilo. Agora, nas curvas, a sua placa permite, aí tudo bem, você pode, né? Aclives, subidas, declives, descidas, sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestres, nas pontes, viadutos ou túneis, não pode. Parado em fila junto a sinais luminosos, ou seja, você está parado em fila, o que é sinal luminoso? Um semáforo, né? Porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento de livre circulação. Então, se você dá uma desperta, você vai levar um 5x nas costas aí. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Se você tiver qualquer uma dessas condutas, a infração gravíssima, penalidade multa 5x de parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput do caso de reincidência no período de 12 meses aí da infração anterior. Ou seja, o cara aí está cobrando o quê? Está cobrando com bastante rigor aí o cara que está o quê? Que está descumprindo a regra, né? Vem comigo aqui, 206, né? 206, ó, executar operação de retorno. Opa, o que é isso, professor? Você está pilotando, você tem o quê? Operação de retorno, você quer retornar. Tem a regra? Claro, você tem a regra, se tiver o local apropriado, se não tiver o local apropriado, se você estiver na rodovia, nós explicamos isso detalhadamente. Executar operação de retorno. 1. Em locais proibidos pela sinalização. Bingo, dançou. Em curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis, dançou. Passando por cima da calçada, passeios, ilhas, ajardinamentos, né? Jardinamentos ou canteiros, de divisões de pista, de rolamento, refúgios, faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. Não pode utilizar nenhum tipo, você tem que alugar só o local apropriado para isso, né? Nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal, com prejuízo da livre circulação, da segurança ainda que em locais permitidos. Infração, gravíssima, penalidade, multa, né? Ótimo, né? 207, vem comigo aqui. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Tá? Então lá tem proibido virar, né, à direita, proibido virar à esquerda. Se você fizer, você está cometendo infração 207, penalidade a infração grave e penalidade multa. 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Furou final, gravíssima penalidade multa, né? 7 pontos na carteira aí, um sinalzinho amarelo que você avançou, né? 209. Transpor sem autorização, bloqueio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar uma isolada
top de linha, uma isolada aí que não tem igual na internet, você pode ter certeza. Aqui é o único curso, né, de legislação de trânsito que nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 5.503 de 97, mais um curso de resoluções do CONTRAN. Professor, explica pra gente aqui. Tudo bem, então nós temos aqui o CTB. O CTB tem 341 artigos e o professor Luiz, eu gravei para vocês aí os 341 artigos, né, super atualizados. O único bloco de artigo que eu não gravo são crimes de trânsito, né? Crime de trânsito, direito penal. Então foi a professora Laila, que é a professora especialista em direito penal, que gravou os crimes de trânsito. O restante foi tudo o professor Luiz. Então nós temos aqui no bloco do CTB todos os artigos. Eu digo para vocês, gente, para você acertar as questões de prova tem que ser assim, não tem auto-engano. Este é o caminho e você vai se motivar, você vai gostar das nossas videoaulas, aulas detalhadas, aulas específicas, realmente aqui top de linha a nossa playlist aqui do Código de Trânsito. Além disso, nós temos aí as resoluções do CONTRAN, nós temos aí mais de 50, salvo engano, quase 60 resoluções do CONTRAN gravadas, né? Entre atualizações e atualizações das resoluções do CONTRAN, garanto para você que nós temos aí umas 300, 350 aí, muito mais aí, nós temos aí umas 400 resoluções do CONTRAN contempladas, condensadas nesse curso, né? As principais resoluções do CONTRAN, resoluções importantíssimas. Esse curso inédito aqui na internet por apenas, olha só, R$90. Professor, prazo de acesso 60 dias. Durante 60 dias você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Então vem comigo, vem estudar Código de Trânsito com o professor Luiz Antônio Carvalho, que eu tenho certeza que você vai gostar, você vai ficar muito competitivo e digo para vocês, sem auto-engano, é dessa forma, artigo por artigo, que você fica competitivo. Orientação pedagógica para você. Você vai assistir meu vídeo, né? Pode assistir em velocidade 1,5, bacana. Dá para você absorver com e-mail. Eu já gravo a aula já com essa metodologia. Depois você imprime lá no site do Planalto o Código de Trânsito seco. Você faz o seguinte, aí você vai fazendo a leitura seca, você vai lembrando do professor Luiz e você vai ficando competitivo. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Fui, tchau, tchau.